O bambu tem mais de 1000 utilidades comprovadas? Pois é isso mesmo. O engenheiro agrícola da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, descobriu mais uma função para a planta. Ela agora está sendo utilizada como tubo de irrigação na agricultura. Os métodos convencionais de irrigação com tubos de PVC ou alumínio são implantados quase sempre em grandes propriedades rurais e representam parte importantíssima no aumento da produtividade no plantio. O problema é que o sistema custa muito caro e os pequenos e até médios agricultores acabam ficando sem acesso a ele. Para dar uma alternativa aos menos abastados, este engenheiro agrícola criou um sistema de irrigação com bambus. A planta é fácil de ser encontrada e, o que é importante, custa muito barato. A principal vantagem que eu acho é que ele é um material que não tem preço, é um material barato, né? Ele é fácil de trabalhar, os comos são fortes, resistentes e é muito fácil de trabalhar. Ele é leve e ele é barato. Essa é para mim a grande vantagem. Isso beneficiaria quem? Um pequeno produtor. A ideia básica de irrigar com tubos de bambu é para pessoas que não têm condição de comprar um tubo comercial, né? Um tubo de PVC. E é fácil de encontrar esse bambu para utilizar nesse processo de irrigação? Olha, no meio rural ele é relativamente comum, esse bambu gigante, né? Ou também chamado bambu balde. Ele existe espalhado, não como plantação, mas existe nas nossas fazendas aí, muita gente tem esse bambu. Esse bambu aqui é o bambu gigante, o nome dele científico é Dendrocalamus giganteus. Ele é um bambu originário da Índia, mas ele é tropical, ele se adapta bem ao nosso clima. E ele produz comos de grandes dimensões, né? A altura chega até 30 metros. Você pode observar que ele tem uma parede muito boa, espessa e muito forte. Quer dizer, ele suporta pressão. Ele tem um diâmetro interno muito bom para conduzir água, tá? Ele tem características hidráulicas, rugosidade de parede, boas para a condução de água. Ele pode ser considerado um tubo, tá? Ele é leve e resistente, ele é fácil de ser trabalhado, tá? Então facilmente você constrói um tubo de bambu, bastando para isso limpar a parte interna, que são os nós, né, com uma ferramenta apropriada, e depois para jogar água você faz a instalação do aspersor, né? Na verdade você faz um furo na parede, né, com uma ferramenta, uma furadeira manual, com uma ferramenta que chama serra de copo, né? A parede é grossa, espessa, e ele suporta, ele faz uma rosca, aí você acopla o aspersor. Esses tubos, você pode fazer os tubos com 4 a 6 metros de comprimento, e uni-los, né, com borracha de PVC, borracha de pneu de caminhão ou de carro, que é jogada fora. Então, para ser uma coisa bem barata. Se você necessitar pressão maior, você faz uma luva de PVC. A tubulação deve ser enterrada no solo a uma profundidade de 30 centímetros para que o bambu não rache ao sol. Os estudos mostram que o sistema chega a durar até 2 anos em média, sem nenhum tipo de tratamento. O importante é que a água esteja sempre circulando nos tubos para que não apodreçam. E quando isso acontecer, os comos da planta podem ser facilmente substituídos. Por isso, manter uma plantação de bambus gigantes na propriedade significa ter uma pequena fábrica do sistema de irrigação. A dificuldade para o agricultor pode ser conseguir as mudas, mas ele tem como produzi-las no seu próprio terreno. Essa moita tem quantos anos, Marcos? Essa moita tem 5 anos, desde que eu fiz o novo broto, né, e plantei. E como que funciona esse processo para se fazer a muda? Bom, o bambu ele não se reproduz por semente, então ele só se reproduz vegetativamente, ou seja, você tem que usar o próprio bambu para reproduzir. Então a gente faz isso a partir do como, tá? Então a gente pega um pedaço de como, mostrando aqui, onde tenha uma gema ou duas, e corta isso aqui e enterra com a gema. Ele vai dar origem a uma nova planta, igual a planta mãe. Ou você pode também, desde que essa gema tenha brotado, né, como aqui em cima, na parte de cima, ela soltou um ramo lateral, você pode cortar aqui e fazer um copinho, encher de água e plantar de pé. Tá? São 2 técnicas, ou planta deitado ou planta de pé, cheio d'água.
E também uma terceira maneira você é recortar essa parte que tem a gema, que você vai usar pouco material, e plantar essa partezinha num saquinho para botar. Todo plantio sempre feito na sombra. Essa foi uma muda que você plantou, ela está agora com 5 anos, já está boa para ser utilizada no processo de irrigação? Já, você vê, esse como nasceu esse ano, né? Ele brotou em janeiro, fevereiro mais ou menos. Ele tá já deve ter uns 20 metros de altura, ainda tá, ele leva 6 meses para crescer. Então esse como que brotou esse ano, eu vou utilizá-lo daqui a 2 anos. Apesar dele já estar crescido, ele ainda é mole para suportar pressão. Então daqui 2 anos ele vai estar duro. Então a gente usaria o bambu de dentro né? Não o externo, mas interno, que é um bambu do ano passado. Então esse já teria condições de uso. É importante lembrar que o bambu não precisa ser replantado. Uma vez extraído, ele cresce outra vez sozinho. O resultado será sentido no bolso do agricultor, que poderá economizar com a manutenção do sistema, produzindo sua própria irrigação. Mas os testes para a utilização do bambu não param por aí. Tanto o agricultor como qualquer outra pessoa interessada podem transformar a planta para várias funções. O processo de irrigação através do bambu é apenas uma das mais de 1000 utilidades da planta. O bambu é tão versátil que serve desde a produção de um simples porta-caneta até a construção de uma casa inteira. Por fora, a casa recebeu reboque de cimento, mas é o bambu que dá toda a estrutura. Mas como que começou essa utilização da planta? O bambu, ele, de um modo geral, ele é uma cultura milenar, né? Ele acompanha o ser humano desde o início de qualquer ser humano, o bambu acompanha. Então ele tem, no Oriente, né, para os orientais, ele tem mais de 1000 usos. É considerado até uma planta sagrada, porque dele você tira tudo, desde o broto comestível até a casa, que é o abrigo, instrumentos, utensílios domésticos mais diversos, né? Como material, ele, além de ser agradável, né, esteticamente agradável, ele não tem dado nenhum tipo de problema. Essa casa aqui tem 6 anos e não aconteceu nada. Do jeito que eu fiz, ela está aqui. Vários testes de resistência também estão sendo desenvolvidos na Unesp para aumentar ainda mais o número de utilizações do bambu. A planta já provou ser uma alternativa ao uso da madeira, muitas em processo de extinção. Inicialmente, nós estamos desenvolvendo trabalhos para verificar a resistência mecânica de um novo produto que é denominado bambu laminado colado. O que seria isso, né? A partir de colmos de bambu, das espécies gigantes, são produzidas as ripas de bambu, né? Utilizando de técnicas semelhantes àquelas empregadas em madeira, tá? Então, nós fazemos algumas adaptações no processo de corte, né? E também nas ferramentas para adaptá-las ao formato do colmo de bambu. A partir daí nós conseguimos as ripas de bambu, né? E compondo essas ripas com adesivos, né? E temos vários tipos de adesivo, a gente consegue então um produto que é denominado bambu laminado colado, tá? A partir do composto de ripas de bambu, a gente pode definir a construção de qualquer elemento fabricado já não mais no formato cilíndrico do colmo de bambu, mas no formato retangular, né? Ou como a gente necessitar. Então nós estamos detectando que esse produto de bambu ele tem uma boa resistência ao impacto. Tá? Então daí, como exemplo, a gente poderia dizer, né, um cabo de martelo, esse cabo é confeccionado de ripas de bambu, tá? Do bambu laminado colado. Então um cabo de martelo, que tipo de resistência ele tem que ter? Resistência ao impacto, para ele não se romper. Um dos testes que nós estamos fazendo e comparando com valores obtidos em madeira, nos leva a crer que é uma resistência, se não igual, superior ao da madeira, devido ao comprimento das fibras e à disposição dessas fibras na matéria-prima, né? E no caso de ferramentas agrícolas, né, não seria só o cabo de martelo, né, mas o cabo do enxadão, da enxada, da picareta e qualquer elemento, ferramenta agrícola manual poderia ser substituído pelo bambu ao invés da madeira, né? Essa planta, que cresce como praga, como dizem os agricultores, deve representar em pouco tempo uma alternativa barata e ecologicamente correta.